Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para meditar na Palavra de Deus e aprender com ela. Sou a missionária Edeise Carvalho Antunes. Muito obrigada pela tua visualização. Peço que você deixe o like. Se você não se inscreveu, inscreva-se que você é muito bem-vindo. Acione o sininho para receber as notificações do próximo vídeo. Hoje nós vamos iniciar aí uma pequena série de profetas bíblicos, profetas de ontem e de hoje. Eu quero iniciar, né, essa série, será uns 2 vídeos, 2 pequenos vídeos, ou 3 no máximo, falando sobre esse assunto. E eu quero iniciar com a frase, assim diz o Senhor. Toda vez que um profeta da antiguidade ia entregar um recado para o povo de Deus, eles começavam com a frase, assim diz o Senhor. Por quê? Porque eles não estavam falando em seu próprio nome, mas eles estavam falando no nome de Deus, a mandado de Deus, enviado por Deus. Então, hoje nós vemos que as profecias, né, que vêm recentemente, né, que são entregues, né, já começa assim, você tem um minutinho aí que eu quero ser boca de Deus para você. Deus manda falar, e sempre só vem coisa boa. Não é que Deus não faz coisa boa, mas nunca vem uma palavra de conserto, nunca vem uma palavra para reflexão, nunca vem uma palavra para arrependimento, para se preparar. Sempre é só pegue a chave, tome o carro, entra na casa, passa pela porta. E nós vemos que os profetas antigamente traziam palavras boas, mas traziam palavras duríssimas, palavras de conserto. Porque qual é o intuito? É que o povo realmente se conserte e passe a servir a Deus como se deve. Agora, o que é a profecia, né? Hoje em dia, como eu estava falando, é como se apertasse um automático, já sai instantaneamente uma profecia. Eu quero dizer para você que Deus não é nosso empregado. Ele fala quando quer, como quer, e ele faz o que ele quer. Ele não pede licença para ninguém. Então não tem essa de dizer assim, põe a mão na minha cabeça e profetiza. Será que Deus quer falar naquela hora? Será que a pessoa está em condições de realmente receber o que Deus tem para falar? Será que ela está preparada para ouvir? A profecia nada mais é do que a previsão do futuro, ou que fala de fatos que ainda não aconteceram. Esse negócio de profetizar, que eu vou te abençoar, que eu vou te dar. Deus quer abençoar a todos, Deus quer salvar todos, Deus quer curar todos, Deus quer libertar todos. Agora eu quero ver falar de coisas que não aconteceram e essas coisas se cumprirem, esses fatos realmente acontecerem. Porque na maioria das vezes nós temos visto pessoas entregando palavra que não se cumpre. Então, o que acontece? A palavra de Deus diz, observai tudo e retende o que é bom. Se um profeta falar e não se cumprir, é porque não foi Deus que usou. Então, já fica aí uma dica. Quantos profetas existiram na Bíblia, né? Existem vários profetas registrados na Bíblia. Eu vou falar apenas de alguns, tá? Vou falar dos profetas maiores e dos profetas menores. Qual a diferença entre profeta maior e menor? Significa que uns escreveram textos maiores, uma quantidade maior de livros, e outros uma quantidade menor. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, que também escreveu o livro de Lamentações, Ezequiel e Daniel. Esses são os profetas maiores. Os profetas menores são Oséias, Joel, Amós, Obadias ou Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então esses que eu citei agora são os profetas menores. Eu quero iniciar com um profeta que não está classificado em nenhuma dessas duas classes, que é Samuel. Ele foi o primeiro profeta bíblico. Ele veio aí de uma mãe que era estéril, e essa mãe, por ter esse filho, ela ofereceu o filho ao Senhor quando ele desmamou. Então, ele com a idade já
grande, né, uma criança já meio grande, foi para o tabernáculo onde estava o sacerdote Eli, e ali ele ajudava nos serviços da casa de Deus. Sendo que Eli, por não corrigir os seus filhos, ser um pai omisso, então Deus chamou Samuel para ser o sucessor, para substituir o sacerdote Elias. Então Samuel, ele era juiz de Israel, sacerdote e profeta. Samuel, ele é citado, ele tem uma grande importância, né? O nome dele significa prometido por Deus. É o primeiro profeta bíblico, filho de Ana e Eucana, né? E por Eli ser reprovado por Deus, ele foi o seu substituto. Ele profetizou a queda da casa de Eli por essa omissão. Ele foi aquele que ungiu a Saul, porque o povo exigiu um rei, e ele se entristeceu muito, e Deus falou: olha, o povo não está te rejeitando, mas está rejeitando a mim. Vai lá e unge Saul. Quando Saul pisou na bola, né, por assim dizer, consultou uma feiticeira, ofereceu o holocausto quando ele não poderia oferecer, fez uma série de coisas erradas, então Deus reprovou Saul. E aí escolheu Davi, e Samuel também foi aquele a qual foi à casa de Jessé e ungiu a Davi como rei no lugar de Saul. Agora vamos falar dos profetas maiores. Isaías, filho de Amós, ele viveu por volta de 765 a.C. O seu nome significa Deus ajuda. Ele foi casado também com uma profetisa e teve 2 filhos. O chamado de Isaías está registrado, você pode ler, no livro que leva o nome dele mesmo, Isaías 6. E ele disse assim para Deus: Senhor, agora eu vou perecer porque eu sou um homem que habito no meio de um povo impuro e também tenho lábios impuros. E aí Deus veio e o purificou. O anjo tocou na sua boca com uma tenaz. O que é uma tenaz? Uma brasa viva. E o preparou para que ele pudesse fazer a obra de Deus, né? Deus falou: quem eu vou enviar? Quem há de ir por nós? Ele falou: envia-me a mim, eu vou, porque agora eu estou pronto. Então ele realmente profetizou, fez muitas profecias a Ciro, a várias nações, e também ele falou sobre o nascimento e sobre o martírio do Messias, sobre a vinda do Filho de Deus. Acredita-se por ele falar a verdade, né? Os profetas sempre falavam assim, muito duramente, né? Com muito afirmativamente, né? Vinham mesmo com a palavra nua e crua, do jeito que Deus mandava. Então diz que na época do rei Manassés, rei de Judá, ele se escondeu, ele estava sendo procurado, ele se escondeu, né? Alega-se, acredita-se, que ele se escondeu num tronco oco de cedro. E ali o rei mandou serrar ao meio, ele estava ali dentro e ele morreu serrado ao meio. Não há nenhum relato bíblico sobre isso, mas os historiadores, aqueles que estudam, né, toda a história de Israel, vêm dizer que aconteceu isso com ele. Para terminar esse vídeo, eu quero falar sobre mais um profeta, que é o profeta Jeremias. Amanhã nós estaremos falando sobre Ezequiel, sobre Daniel e no próximo vídeo sobre os demais profetas, né? Alguns outros profetas bíblicos. Jeremias, filho de Ilquias, nasceu aproximadamente no ano 650 a.C., foi chamado por Deus ainda muito jovem e ele se declarou: Senhor, eu não sei falar, eu sou como uma criança, eu ainda sou um menino. Então acredita-se que ele foi chamado muito jovem. E Deus disse: eu te conheço do ventre da tua mãe, e eu te escolhi desde o ventre. E o que eu mandar você vai falar. Não tema o povo, porque eu serei contigo. Jeremias é conhecido como profeta chorão, porque ele chorava muito na presença de Deus, se humilhava, e ele passou por muitos momentos difíceis. Por ele profetizar sobre o cativeiro de Israel, que o povo de Israel seria levado para a Babilônia, ele foi perseguido pelo rei e pelos sacerdotes.
foi lançado numa cisterna, foi lançado na prisão, e na época do cativeiro babilônico, né, previsto por ele mesmo, ele foi levado então para o Egito. A palavra vem dizer que Deus ordenou, né? Em Jeremias 16, nós vemos que Deus ordenou que ele não se casasse e não tivessem filhos naquele lugar, para que a sua família não viesse sofrer. Então Deus o poupou desse sofrimento, dizendo: olha, não case, para que os teus filhos não sejam levados para o exílio, para o cativeiro, que os seus filhos não sejam perseguidos, que os seus filhos não sejam mortos, né? E ele morreu apedrejado pelo seu próprio povo no Egito. Então nós vimos hoje, né, demos início, né, fizemos aí um apanhado geral do que como funciona, né, que nós possamos não nos preocuparmos com profecias. A melhor profecia é a palavra de Deus. Ela nos orienta como viver, como conduzir a nossa vida, de que forma nós devemos andar na presença de Deus e na presença dos homens, e que nós tenhamos esse cuidado, porque muitas pessoas ficam aí preocupadas em receber uma profetada, né? Em estar preocupado em receber só palavras bonitas, e eu particularmente fico muito feliz quando Deus me corrige. É sinal que Deus me ama, é sinal que Deus me quer, e eu estando na presença dele, eu e você, estando na presença dele, na conformidade da sua palavra, todas coisas boas nos serão acrescentadas. A palavra de Deus diz: busque a Deus em primeiro lugar, e todo o mais te será acrescentado sobre a tua vida. Que esses vídeos, né, falando sobre esse assunto, possa nos ajudar a entender melhor a palavra de Deus. Um outro vídeo, quando terminar essa pequena série, será o final do fim. Não perca. Traga mais um para o nosso canal. Te convido também a visitar a minha página no Facebook, Reflexo da Glória. Tem algumas lives da palavra, algumas mensagens ali, que você possa participar comigo também, né, nas minhas redes sociais. Que Deus te abençoe grandemente, e fica para ti um forte abraço da missionária Daisy. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.